Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Vamos aí as músicas pedidas pelos nossos irmãos, vizinhos. E agora, nesse momento, eu quero convidar você aí, como eu falei anteriormente, a gente estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor. E o texto que eu quero ler para você nessa manhã é um texto que está em João capítulo 17, versículo 17. Que está escrito ali, é dito o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu querido, nessa manhã eu quero convidar você a termos uma ideia do que é a verdade sobre as coisas de Deus, as espirituais. E como nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é um mês escolhido por muitos, que foi escolhido por muitos como o mês da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. E Jesus disse que a Palavra de Deus é a verdade. Ele disse que a Bíblia é a verdade. O salmista, Salmo 119, Davi escrevendo o Salmo 119, no versículo 105, ele disse: luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia, ela é a base do cristianismo. Ela é a base. E quando a gente vai no livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele disse assim: Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele diz: Paulo escrevendo na sua segunda carta, o pastor Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no verso 17, ele disse: a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, a Bíblia é a inspiração de Deus para nós. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca onde ali Deus, inspirando os profetas e os apóstolos, através do poder do Espírito Santo, ele formatou as suas palavras em apenas algumas páginas. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita por pessoas, e muitas das pessoas dizem assim: não, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Você queria que Deus descesse do céu para falar com você em uma linguagem diferente? Você queria que Deus descesse do céu e falasse com você numa linguagem que você não conhece? Amados, Deus, ele fala com o homem na linguagem humana. E se é para falar na linguagem humana,
Deus tem que se expressar humanamente. E a Bíblia é a expressão de Deus para os seres humanos. Como é que você e eu entenderíamos se Deus não falasse na nossa linguagem? A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, escolhida por Deus. E ela levou um período de mais ou menos 1.600 anos. Por causa dela, por causa da Bíblia, milhares de pessoas já deram a vida, e deram literalmente. Deram a vida em defesa das verdades contidas nas Escrituras. E por abraçarem essas verdades, muitas pessoas que blasfemavam contra Deus se tornaram reverentes. Bêbados se tornaram sóbrios. Criminosos se tornaram confiáveis. Ladrões se tornaram honestos. Adúlteros se tornaram puros. O que leva esse livro a ser tão especial? De onde vem o poder dele? Que valor tem esse livro nos dias atuais? Você pode olhar para mim e dizer, mas amado irmão, a Bíblia é como qualquer outro livro. E eu digo para você que seria se não fosse inspirado por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é sublime, ela é eficaz. Se você me mostrar algum dos grandes escritores da história, que escreveram grandes livros, se você me mostrar algum deles, que esse livro tenha transformado corações e vidas, como a Bíblia já o fez, você sabe por quê que a Bíblia é especial? Porque ela é capaz de tornar a pior das pessoas em um convertido. A Bíblia é assim. A Bíblia é o livro de Deus. E é por isso que Deus se revela para nós através das Escrituras. O grande problema nosso é que não damos valor. As pessoas não dão valor à Bíblia. As pessoas têm uma cultura de terem a Bíblia em casa, mas não leem. Não buscam o poder que existe dentro dela. E esse é o maior erro do ser humano. Sabe por quê? Porque Deus, escrevendo, e ele disse no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 8, capítulo 4 de Oséias, Oséias capítulo 4, versículo 6. Deus disse assim: o meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você sabe por que as pessoas sofrem?
Você sabe por que está acontecendo tantas desgraças no mundo? Tanto sofrimento, tanta dor. Porque as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não têm conhecimento das Escrituras. As pessoas não conhecem a Cristo. Talvez você que esteja aí do outro lado diga assim, não, mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Eu tenho conhecimento de Cristo, eu sei o que Cristo fez na cruz, e eu não duvido disso. Mas, amado, para você conhecer a Cristo, você tem que saber quem foi Ele. Profundamente, não é só ouvir falar. Em João 5,39, Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Perceba, olha o conselho de Jesus para nós. Filho, examine as Escrituras. Você quer me conhecer? Examine as Escrituras. Você quer saber quem eu sou? Examine as Escrituras. Então, se você não examina a Escritura, se você é um cristão que tem uma Bíblia em casa, mas faz pouco caso dela, infelizmente, você ainda não conhece o verdadeiro Cristo. Você pode dizer assim, amado, mas eu tenho Cristo no meu coração. Jesus, Ele está na minha vida. E eu não duvido. Mas não se esqueça que o coração é enganoso. O próprio Cristo disse assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você realmente tem Jesus no seu coração, e Jesus é perfeito, Ele só falou coisas boas, maravilhosas. Jesus só abençoou o próximo. E nos momentos de mais dor em que Ele passou, em momento algum Ele praguejou contra alguém. E se você diz que tem Jesus no seu coração, mas fala mal do próximo, julga, onde é que está Cristo aí? Mas você diz que tem Cristo no seu coração. Não, eu tenho Cristo na minha vida, sim, tudo bem. Onde é que estão os frutos? Se você tem Cristo no seu coração, você precisa se parecer com Ele. De modo nenhum você pode condenar as pessoas, julgá-las por qualquer ato, porque Jesus não fez isso. Então, para que você conheça Ele de verdade, amado, você vai precisar da Escritura. Você vai precisar da Bíblia. Você vai saber quem é Cristo de verdade se conhecer as Escrituras. A Bíblia é uma pequena biblioteca. E no passado ela foi tirada das pessoas. Na Idade Média, num período escuro da história da humanidade, que foi considerado como a Era Escura, a Bíblia foi tirada do povo. E o inimigo de Deus, se aproveitando de pessoas, induziu-as a tomar a Bíblia do ser humano, a tirar do ser humano a palavra de Deus. No passado, o inimigo teve êxito e tirou do povo o conhecimento. E o povo perdeu essa prática de sempre buscar na palavra de Deus as verdades escritas. No passado, o povo não conhecia Deus porque não tinha palavra. Hoje, as pessoas têm Bíblia à vontade, em abundância. Mas você sabe que o inimigo está tendo o mesmo êxito? No passado, ele teve êxito porque tirou a Bíblia do povo. Hoje,
As pessoas têm a Bíblia em casa, em todos os lugares. É verdade que todo mundo tem uma Bíblia hoje. Mas é verdade também que as pessoas estão vivendo na ignorância. As pessoas, elas confiam nos seus líderes religiosos, mas elas não buscam nas Escrituras as verdades nelas contidas. Busque nas Escrituras, amado. Porque é nela que você vai encontrar a vida eterna. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, você precisa estudá-la. E tem pessoas que ela dizem assim, mas eu já li a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Aí eu pergunto, você entendeu o que você leu? Você sabe o que está escrito? Você entendeu realmente o que é que a Bíblia quis dizer para você? Ou você precisa estudar a Bíblia? Você não vai entender sozinho, amado. Se ninguém para lhe ensinar, você não vai entender. Você não vai conseguir. Você precisa estudar as Escrituras e não lê-la. Você precisa buscar na Escritura as verdades nelas contidas. O problema de muitos é que tem a Bíblia, tem as Escrituras, mas não lê. E quando você não estuda a palavra de Deus, você não é instruído na mensagem de Cristo, o inimigo está tendo o mesmo êxito que teve no passado. Ele está ocupando o seu tempo com coisas que desviam você da palavra de Deus. O celular é mais importante do que a Bíblia, as novelas, a televisão, o rádio. A secularidade, ela é muito mais importante do que as Escrituras. E o ser humano é assim. E aí muitas vezes você chega na casa da pessoa e diz assim, amados, Deus tem uma mensagem para você. Sabe o que a pessoa diz? Ah, não quero não. Eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Bote Deus na sua vida. Bote Jesus Cristo nos seus caminhos. E você não diga a ninguém que conhece Jesus se você não conhece a palavra de Deus. Você não ajuda ninguém, amado, se você não levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Você não ajuda ninguém se não for o Evangelho de Jesus que você pregue. Você pode dizer assim, não, mas eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, amado. Você não ajuda ninguém. E aquilo que você faz por alguém hoje, você não é mais do que uma obrigação que todos nós temos como cristãos, de ajudar o próximo. Mas você quer ajudar alguém de verdade? Estude a Bíblia com ela. Leve o Evangelho de Jesus para essa pessoa. Leve o conhecimento de Cristo. Porque as pessoas estão vivendo na escuridão. A Bíblia é a luz do mundo. E sem ela, não há salvação. Porque não há conhecimento de Deus nem de Cristo. Então que você possa entender, você e eu possamos entender, que sem as Escrituras, não somos nada. Não somos nada. Precisamos da Bíblia para a nossa vida. Não confunda tradições com as Escrituras. Muitas vezes, valorizamos muito mais a tradição, mas, amado, a tradição nunca veio de Deus. A tradição é humana. A tradição é montada pelos homens. A tradição ela não foi inspirada por Deus. Pessoas que durante séculos e séculos vivem e buscam viver por tradições.
Mas Jesus disse aos fariseus: vocês, com as suas tradições, anulam a lei de Deus. Volte-se para a Bíblia. Ela é inspirada por Deus. A tradição é humana, mas as Escrituras são divinas. Então, que Deus possa ser com você durante esse dia. Busque mais estar com Cristo, com a palavra do Senhor, porque é Ele que dá a vida. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você não precisa de verdade maior do que a Bíblia, que todas as verdades estão contidas nesse livro. Você quer vida eterna? Examine as Escrituras. Você quer ter Jesus na sua vida? Examine as Escrituras. Você quer salvação? Examine as Escrituras. Porque é nela, e só nela, que você vai encontrar a vida eterna. Então, que Deus abençoe você nessa manhã, e que você seja mais que abençoado, lendo, ouvindo e buscando para a sua vida as Escrituras. E o nosso programa vai continuar, e a gente vai ouvir mais um hino, e que esse hino é mais que para a gente refletir, porque Jesus deu a vida por você e por mim, e o amor dele é lindo demais. A gente vai ouvir com Genilson Alves. Lindo é esse amor. Que Deus abençoe vocês.